Como um matemático italiano pode te ajudar a aprender línguas mais rapidamente. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Ivan Pedroso, eu sou o criador do Projeto Fluência e se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever clicando no sininho das notificações para que você possa ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Hoje eu vou falar sobre como um matemático italiano pode te ajudar a aprender línguas mais rapidamente. E eu estou falando especificamente de Pareto, do princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? Pareto foi um matemático italiano, Vilfredo Pareto, que em 1897 ele publicou a ideia dele, falando que existe um desequilíbrio entre as causas e as consequências das coisas. Na verdade, o que ele estava estudando era a distribuição de renda da população local. E aí ele percebeu que 80% de toda a riqueza da região que ele morava estava concentrada na mão de 20% das pessoas. E aí ele faz todo o artigo dele explicando essa teoria, que ficou conhecida como princípio de Pareto ou lei de Pareto, ou então o princípio dos 80-20. Você já deve ter ouvido dessa forma. 80-20, porque ele falou que 80% de todo o resultado que você dá a alguma coisa provém de 20% do esforço que você faz. Tá, mas o que eu tenho a ver com matemática italiano? Como isso se aplica ao aprendizado de línguas? Calma. Agora, falando do nosso dia a dia, talvez mesmo que você nunca tenha parado para pensar nisso, você consiga enxergar agora o princípio de Pareto na sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Todo mundo tem aquelas roupas favoritas. E a gente usa apenas 20% das nossas roupas 80% do tempo. Falando um pouco sobre relacionamentos, a gente passa 80% do nosso tempo com apenas 20% dos nossos amigos. Então são coisas que dá pra gente ver no nosso dia a dia. E como que a gente liga isso, o princípio de Pareto, ao aprendizado de línguas? Existia um inglês chamado Sir Isaac Pitman, e ele estava estudando uma técnica de taquigrafia, que é basicamente um jeito de você escrever mais rápido, principalmente discursos. Então ele estava estudando ativamente línguas, mais especificamente a língua inglesa. E aí ele percebeu que 2/3 de todas as conversas que ele escutava provinham de 700 palavras. E se você pegar as derivações dessas palavras, ele chegou à conclusão que 80% das nossas conversas cotidianas eram formadas por essas 700 palavras e as suas derivações. Então você pega o inglês, por exemplo. O inglês tem ativamente hoje mais de 180 mil palavras. E é lógico, existem várias palavras que estão caindo em desuso e novas são adicionadas todo dia, mas em média 180 mil palavras. Então se eu falar para você que você precisa aprender 700 palavras e as derivações, quantas são essas derivações? Não sei, vamos fazer vezes 3. 700 vezes 3, 2.100 palavras. Se eu falar que com 2.100 palavras, você é capaz de entender 80% de todos os diálogos. Você acredita? Então por que você perde tempo aprendendo palavras que não são importantes? Você não precisa perder tempo com isso, você precisa focar no que é importante. No que é importante para você, no que é rotineiro, no que é do cotidiano. Não adianta você aprender a falar inglês paralelepípedo. Não adianta você aprender a falar inglês, por exemplo, algo mais técnico, como talvez o nome de um osso, o nome de uma máquina. O que você precisa aprender, principalmente no começo, são as palavras importantes. Minha sugestão é começar pelos verbos. Então, se você usar a internet, se você colocar no Google, por exemplo, 100 verbos mais comuns da língua inglesa, mas assim, realmente dominar eles e saber usar, saber colocar numa frase, saber as variações. Se você partir daí, você já vai ter uma base muito grande, porque com o verbo você começa a formar frases. E aí os substantivos, eles vêm como consequência desse seu estudo. E você precisa também decidir o que é importante para você. Eu não posso falar isso. Você tem que definir as suas prioridades. Por que você está estudando essa língua? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Você está estudando essa língua porque você quer ir trabalhar num país que fala essa língua? Então você tem que ter um certo tipo de vocabulário.
Agora, se você está aprendendo essa língua porque você quer viajar para um país, ficar 2 semanas lá, depois voltar, é um outro conjunto de palavras. Eu estou falando que você vai ignorar totalmente coisa de trabalho se você não for trabalhar lá? Não, você só vai dar uma outra prioridade. Se você quiser, por exemplo, aprender inglês só para poder ver um filme sem legenda, aí seu foco é outro, entendeu? Então a primeira coisa que você tem que entender o que é importante para você. Uma coisa que eu recomendo bastante para você que vai aplicar o princípio de Pareto no aprendizado de qualquer língua é que você não mire a perfeição. Então se eu estou falando para você que basta você aprender um conjunto de palavras para poder entender 80% de todos os vocabulários, tudo bem se aparecer de vez em quando uma palavra que você não sabe. Por quê? Você vai entender tanto, 80% já é bastante de uma conversa. E você vai entender tanto que a outra palavra, por mais que você não entenda ela, você pode perguntar, você pode aprender pelo contexto. Então, o principal aprendizado aqui é que você não se estresse se você não souber essa palavra. Tá certo? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, já deixa um like aí para me ajudar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!